Olá, Fabiane, tudo bem? Tudo jóia. Prazer te receber aqui. Obrigado, eu agradeço. Em nome de todos do Jornal Baense Online, obrigado por você nos receber aqui. Uma data, ou pelo menos um mês, de muita reflexão. Muita reflexão. Setembro Amarelo, o porquê dessa reflexão? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque o Setembro Amarelo, ele tem início nos Estados Unidos em 1994, com a morte de um jovem que tinha vários problemas psicológicos, chamado Mike M, de 17 anos. Ele tinha um Mustang amarelo e ele suicida nesse Mustang. No funeral, a família muito, preocupada, o porquê que aquilo tinha acontecido, o porquê que ele não tinha pedido ajuda, né? Eles resolvem fazer uma cesta com aquele laço que a gente vê, né? Muito, todo ano na internet e difundido, o laço amarelo, representando, na verdade, a morte de Mike M aos 17 anos. A partir daí, todos os anos, né, essa data ela começou a tomar uma proporção mundial, né, e chega no nosso país, no Brasil, no ano de 2015, trazido pelo Conselho Regional de Medicina, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Centro de Valorização da Vida, que percebeu que, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, o suicídio ele mata mais do que o câncer e do que a AIDS no nosso país, né? E a nível mundial, isso não acontece só no Brasil, mas a nível mundial, eles escolheram, né, a data de 10 de setembro como o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. Então, nós da área de saúde mental, nós temos a responsabilidade de falar sobre isso, né? De levar essa mensagem para as famílias, prestarem atenção nos comportamentos, né, dos seus filhos, porque hoje a mulher está no mercado de trabalho e as crianças elas ficam com a babá, com a faxineira, com uma avó. Então, assim, às vezes a gente não consegue, o dia a dia é tão corrido que a gente não consegue perceber os pequenos sinais que há perigo ali, naquela casa. Nós vamos falar a respeito desses sinais, mas voltando um pouquinho. Por exemplo, na academia, quando eu formei em jornalismo, havia uma orientação da reportagem em si, quando eu abordasse o tema do suicídio, não falar ou então ser de uma forma muito sutil. E hoje nós temos um mês, uma data, 10 de setembro, que é dedicado para falar do suicídio. Exatamente. Mas por que ainda a sociedade, pelo menos parte dela, ou quase toda ela, ainda tem um certo preconceito ou até mesmo um medo em falar do suicídio? Pois é, isso é uma questão assim, que é de antigamente, né? Nos dias de hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela percebeu que quando nós falamos sobre suicídio e as causas desse suicídio ou patologias vinculadas a um possível suicídio, nós conseguimos prevenir de 10 mortes, nós salvamos 9. Então, falar o mês todo sobre isso é fazer com que as famílias tenham um olhar para sua casa, para os seus amigos e perceber que saúde mental é importante. Porque existe essa questão que ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo é para quem é doido. Isso não existe mais, né? Nós sabemos que saúde mental é saúde. E até há pouco tempo atrás, as faculdades de medicina não trabalhavam cadeiras vinculadas a isso. E hoje é importantíssimo a gente entender que quando um paciente faz uma crise, ali tem um sofrimento, ali tem uma dor, ali tem alguma coisa que não está legal, que seja na parte neurológica, que seja em baixa de neurotransmissores, que seja em questões comportamentais, que seja algo que ele não está dando conta no seu dia a dia. Então nós precisamos
lidar com isso e nós precisamos auxiliar essas pessoas. Inclusive, existe 4 patologias que nós podemos pontuar que são preponderantes no processo do suicídio, que podem acometer mais o suicídio, né? Fazer uma passagem ao ato. A primeira é a depressão. Então, as pessoas acham, depressão não existe, depressão é porque a pessoa não tem roupa para lavar, depressão não acontece. Acontece, existe, é uma doença, né? Uma baixa de neurotransmissores, principalmente serotonina. Segundo, bipolaridade é uma outra doença que tem 2 níveis, que as pessoas não sabem, né? Existe a bipolaridade 1, que é onde que a pessoa precisa muitas das vezes ser internada, e tem a bipolaridade 2, né? Que a pessoa ela tem condição de fazer o tratamento a nível medicamentoso, psiquiátrico, psicológico, que não tem a necessidade da internação. E a gente vê ali uma oscilação muito grande, né, dos 2 polos. Ora a pessoa está muito depressiva, ora a pessoa está no polo ali de mania ou hipomania. Se é bipolaridade 1, ele vai ter depressão e mania, que é a fase mais grave da doença. Se ele tem a bipolaridade tipo 2, ele tem a depressão e a hipomania, que é mais leve, moderado e que pode ser tratado ali com psicólogo, com psiquiatra, junto da família, né? A terceira patologia, esquizofrenia, é onde a pessoa ela tem delírios, né? Ela tem alucinações. A gente fala na psiquiatria até a mente dividida, né? Porque é como se existisse um mundo paralelo do real, né? Existe um mundo real que eu vivo nele e o esquizofrênico ele vive um mundo muito próprio, de alucinação, de delírio. E isso pode fazer uma pessoa fazer essa passagem ao ato. A quarta patologia, dependência química, né? E aí a gente vê as drogas lícitas que são vendidas, cigarro, o álcool, o alcoolismo pode levar uma pessoa sim ao suicídio. E nós temos as drogas ilícitas, maconha, cocaína, o crack. Então, essas 4 patologias são as patologias que nós mais observamos na saúde mental, que estudos científicos foram pontuados como preponderantes para a passagem ao ato. Existe uma quinta que ela é acometida muito pelos pacientes que são LGBTQI+. Por quê? Porque às vezes eles não são aceitos pela sua família por ter uma orientação sexual diferente e são excluídos e apontados pela sociedade. Então muitos suicidam, eles não aguentam passar por isso, né? E ali tem um sofrimento. Fabiana, diante de todas essas patologias que você acabou de falar, pode-se dizer, ou pelo menos levantar como uma hipótese, que a exposição, por exemplo, à rede social, o acesso a muita informação, isso também pode contribuir para levar uma pessoa a um quadro de depressão, ou mesmo depressiva, ficar ali na rede social, vendo um xingamento aqui, outro ali, até mesmo sendo ofendida, a chegar ao ponto de cometer o suicídio? Sim, existem hoje os casos aí de pessoas que são viciadas, né, em rede social, em videogame, inclusive crianças. Ano passado nós tivemos aqui algumas crianças tão viciadas no videogame com ansiedade generalizada. E hoje a gente vê que muitos jovens, principalmente jovens, o índice de suicídio hoje no Brasil está entre 15 a 29 anos. Então essa é a faixa que a gente vê de suicídio em jovens, que é grande, né? E por que esses jovens? Porque eles vivem um mundo irreal, né? Eles veem um mundo ali às vezes de muita riqueza, um mundo de poder, um mundo de coisas caras que às vezes aquela pessoa não tem condição de ter. Então ela não consegue entender o que é mundo real e mundo ideal, né? Então ela acaba entrando no processo depressivo, porque a depressão é isso. Eu tenho um mundo real que eu não consigo viver nele e eu busco um mundo ideal, um mundo dos meus sonhos.
Como eu não consigo isso, eu me frustro. E aí eu não consigo lidar com as questões reais da vida. Isso pode levar uma pessoa, assim, ao processo de suicídio. Há muito vício de jogo, videogame, celular e pessoas não trabalhando. Adolescentes que serão eternos adolescentes, mães que estão sustentando filhos com 29 anos, que não conseguem estudar, que não conseguem trabalhar, que não conseguem ter uma vida normal. A vida dessa pessoa, desse jovem, relacionado à falta de emprego, principalmente agora na pandemia. Sim. Nós tivemos, segundo o Ministério da Saúde, informou que houve um aumento significativo de pessoas que cometeram suicídio devido à pandemia. Evidentemente que não é apenas pelo fator de doença, uma depressão, um desequilíbrio mental. É também pelo próprio desespero. Talvez um pai de família que vê o filho pedindo alguma coisa para comer e não tem. Exatamente. O suicida, nessa questão de tirar a vida com fatores que sejam externos, não internos, externos. Sim. O índice também é grande, a pessoa consegue perceber isso. Eu vou tentar simplificar. Quem comete o suicídio, ele percebe que ele vai cometer o ato? Nem sempre. Às vezes é algo num momento assim de impulso, de impulsividade, né? Existem aquelas pessoas que têm um quadro, né, neurológico, genético, que vai mostrando, dando sinais de que quer suicidar, corta um pulso, se corta um braço. Essa pessoa vai morrendo aos poucos. Ela vai morrendo aos poucos. Então ela vai tentando várias vezes cometer o suicídio. Esse que tenta várias vezes, vai chegar um momento que ele vai suicidar. É questão de tempo, né? E a nossa função é de não deixar isso acontecer. E é por isso que precisamos falar sobre isso, né? Mas a gente sabe que o nosso país está passando por um momento muito difícil. E quando você fala de suicídio, é interessante porque, não sei se você já viu os dados, mas os dados recentes são de mais mulheres suicidarem. Por quê? Porque os maridos perderam o emprego, elas estão trabalhando muito mais, elas fazem a carga de trabalho, horário de trabalho 3 vezes mais, né? E aí elas ainda se sentem culpadas por não serem boas mães. Então, no momento de desespero, elas podem fazer uma passagem ao ato. E geralmente é medicamentoso. A pessoa pega ali, já está em tratamento com o psiquiatra, pega ali aquele coquetel de medicação e toma. E aí ela quer se matar, ela quer matar o sofrimento que ela vive. Às vezes ela não quer só morrer, ela quer sair daquele sofrimento que ela está vivendo. Acabar com aquele momento. Acabar com o sofrimento, né? Então, isso geralmente acontece em atos impulsivos, né? De impulsividade. E alguns até tentam, né, no momento final ali, tentam desistir. Já tive casos aqui, por exemplo, da pessoa tentar suicidar pôr a corda mesmo ali, né, na sacada, né, onde mora e tudo, e a pessoa pôr a corda na garganta. Ele pular, a corda arrebentar. A pessoa teve um traumatismo, mas a pessoa não morreu. Digamos que seria talvez uma sorte. Uma sorte. Mas tem uns casos também de pessoas que, quando estavam no enforcamento, né, os próprios médicos legistas pontuaram, olha, tentou viver de novo, tentou sair daquela corda. Houve um arrependimento. Mas já era tarde. Entendi. Né? Já era tarde. E para não acontecer uma situação como essa, como que a família consegue perceber? Existem sinais, por exemplo, quem já tem um quadro de depressão, como você disse, já vem apresentando algumas questões, né? Talvez cortar um pulso, uma tentativa. Uma atrás da outra. Então talvez fica mais fácil. Mas mesmo que talvez aquela pessoa tenha um problema de saúde e fica mais acuada, como que a família percebe o sinal? A primeira coisa, gente, isolamento social. Porque nós somos seres sociais. Nós precisamos evoluir no contato com o outro. Então, a pessoa, quando ela começa
a ficar apática, quando ela começa a se isolar, ela não quer ter contato com amigos, ela não quer atender um telefone, ela não quer sair à rua, ela não quer estar neste social, pequenas coisas, ir à padaria, sair para comprar uma roupa, se exclui dos momentos de festa, aniversário, de famílias e tudo. Isso tudo são comportamentos que nós observamos, né, nos pacientes que têm aí essa predisposição, né? Então, é muito importante a família ficar atenta. E hoje, Amarildo, os adolescentes, eles estão começando a ter esse adoecimento mental mais cedo. Eu tenho pacientes aqui de 14 anos, com problemas familiares, que não dão conta. E que a família encaminha para o psicólogo, encaminha para o psiquiatra. Nós vamos fazer o nosso melhor, mas a família tem que estar conosco, né? E eu vejo que tem família que traz o menino aqui, ó, estão aqui para você, resolve o problema, e não é bem assim. Não existe, quando a gente fala de criança e adolescente, né, a gente não está falando de problema de criança e de adolescente, a gente está falando de um adoecimento familiar. Por detrás daquela tentativa existe ali uma violência doméstica, que foi muito comum agora na pandemia. Os casos aumentaram muito. Relacionamentos abusivos, alcoolismo, né? Usos de substâncias ilícitas. Então, a pandemia, né, você viver mais em família, você ficar mais recluso, é como se fosse uma panela de pressão, né? Tudo que estava ali preso explodiu, né? E as pessoas não deram conta. O convívio, né? Muito convívio dificultou. Porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada um é de um jeito, cada um é de uma maneira. E assim, os valores ao longo dos anos foram mudando. Antigamente, há 30 anos atrás, na nossa infância, o pai olhava assim, você já sabia que você estava fazendo alguma coisa que não estava certo. Hoje em dia não é assim, né? Às vezes a criança lá está fazendo uma coisa errada, a mãe olha para ela ali, ela, o que foi, mãe? O que está acontecendo? Então, houve muita mudança no contexto familiar, né? Existe um lado excelente, né? Que hoje as mulheres são independentes, saíram para trabalhar, para ajudar os seus maridos, mas existe esse outro lado que o lar, ele ficou um pouco vazio de valores morais, né? Não é só escola, não é só a melhor escola, o melhor inglês, não. Nós precisamos trazer também para os nossos filhos valores importantes, né? Como você saber respeitar um idoso, você saber a hora que você tem que falar, você, às vezes, não desmentir seu pai na frente de uma outra pessoa, né? Você interromper uma conversa de um adulto. São valores morais que eu acho que a gente perdeu um pouco nessa caminhada aí. Por isso que o mês de setembro, a data 10 de setembro, é considerado a data onde é levantado a questão de falar sobre o suicídio. Falar sobre o suicídio com prevenção. Mesmo com o tabu, a prevenção é importante. A prevenção é importante e isso são dados científicos da Organização Mundial da Saúde, que quanto mais nós falamos sobre o suicídio, sobre a prevenção, sobre sinais, sobre sintomas, sobre comportamentos que levam a pessoa para uma passagem ao ato, mais nós evitamos o paciente de suicidar. Ele pensa naquela possibilidade. Poxa, a vida é tão importante, é algo tão precioso, né? Tem que existir uma solução. E aí, a solução é a gente pedir ajuda. Essa ajuda, ela começa dentro de casa. Na família. A família é primordial. A família é tudo. Eu preciso dar liberdade, né, ao meu filho, à minha filha, de falar, mãe, eu não tô legal. Olha, mãe, eu me cortei porque eu estou me sentindo angustiada. Eu estou passando por esse e esse problema na escola. Eu me sinto sozinha.
Ou a mãe perceber que o filho está muito agitado, com um comportamento agressivo, ou que o filho está comprando demais, que é um dos sintomas, por exemplo, da bipolaridade, está hipersexualizado, está gastando demais o dinheiro da família, acabou com os cartões de crédito da família, gastou demais. Isso são sinais. É importante essa mãe ouvir, né, o filho falando: eu estou vendo vultos dentro de casa, eu estou ouvindo uma pessoa falar comigo, liga o botijão de gás, tudo tem que explodir. São sinais de alucinação, de delírio, né? Ou a mãe acha às vezes um baseado, né, uma maconha dentro do carro do filho, ou dentro do próprio carro. Eu vejo que meu filho não está dormindo, está com insônia, o olho está vermelho, sinal ali talvez de uma dependência química. E não fechar os olhos para isso. Eu acho que o mais importante é nós não fecharmos os olhos para isso. Porque tem muita mãe que fecha os olhos para isso, sabe? A ficha custa cair que aquilo está acontecendo na minha casa. Porque, às vezes, pode acontecer na casa de todo mundo, menos a minha. Só que não, pode acontecer na casa de qualquer um. Quando isso acontece e o filho acaba cometendo o ato contra ele mesmo, como que fica a cabeça da mãe, do pai, e olhando para trás e pensar assim: poxa, deu sinal, poxa, falou e eu não prestei atenção. Essa situação também por parte da mãe, por parte dos pais, também deve ser uma situação muito complicada, muito, né? Difícil. Qual que seria, para a gente finalizar, acho que é importante, Fabiane, sobre essa questão familiar? Porque para a pessoa cometer o ato de tirar a própria vida, vamos partir do princípio, pelo menos eu penso assim, que pode começar de dentro do seio da família. Como você disse, que tem situações que pode levar a pessoa a cometer um suicídio. Sim. Né? O convívio ali dentro da família, como que você sugere que tem que ser? Entendo, na nossa geração, os pais olhavam pra gente e comunicavam através do olhar. As coisas mudam, né? As coisas ficam mais diferentes. Porém, como que hoje um pai ou uma mãe deve se comportar com o filho que apresenta esse tipo de alteração, ou que de repente o pai descobre que o filho está se envolvendo com drogas? Qual que é o posicionamento que você orienta para os pais? Eu acho que o amor, né, cura. O amor salva. Em vez de nós querermos, às vezes, internar os filhos, porque eu vejo muito isso, né? Os pais querendo internar, né? Pegar o pacotinho de problema e levar lá para a clínica. Não, o problema, ele não é na clínica, o problema é meu. Então, eu preciso amar o meu filho, e o meu amor, juntamente com uma equipe de bons profissionais, que podem me orientar, um ótimo psiquiatra, um bom psicólogo comportamental. Eu preciso falar sobre a comportamental, porque existem linhas que não, dentro da psicologia, que não vão conseguir ajudar esse paciente. Então, a mais indicada, Maria, é a terapia cognitivo comportamental. Então, tudo começa nós aceitando, né, aquela situação, abraçando aquela situação e agindo. Eu falo que ação é tudo, né? Nós precisamos agir, procurar bons profissionais, tratar aquele filho com carinho, compreender o que levou aquele filho a ir para este caminho. Porque, geralmente, o caminho da depressão, da dependência química, tem a ver com fugas de situações que nós não conseguimos lidar no dia a dia. A perda de um emprego, o término de um casamento, de um relacionamento. Às vezes, na pandemia, eu tenho um cargo profissional muito alto, de repente eu ser mandado embora, né? Ser ridicularizado no meu emprego na frente dos meus amigos. Tudo isso pode vir a causar depressão, a pessoa buscar uma dependência química. Já a bipolaridade e a esquizofrenia, a gente tem que olhar, né, as 3 últimas gerações da nossa família.
porque são situações mais genéticas e hereditárias. Então, para eu ter um quadro desse na minha família, eu tenho que ter, né, nos meus pais, nos meus avós, nos meus bisavós, um alcoolismo, uma depressão, uma bipolaridade, alguma questão relacionada à saúde mental, a problemas de saúde mental. Então, é hereditário, né? A gente vê ali que tem um vínculo, né? Às vezes o meu filho é bipolar, eu não tenho problema nenhum, mas eu tinha uma mãe depressiva, eu tinha um pai que era alcoolista. Então, quando nós vamos trabalhar, né, pegar esse caso para trabalhar, a primeira coisa que a gente vai checar é a questão sistêmica, é a questão, essa árvore genealógica, né, é conhecer um pouco dessa genética, entender um pouco dessa família, até para a gente poder fazer bons tratamentos, né? E um bom psiquiatra, um bom psicólogo, ele não olha só o aqui e o agora. Ele tem que olhar o antes, né? Tudo que veio antes e o que fez a pessoa estar naquele lugar com aquele sofrimento. Eu acho que é sempre muito importante a informação, e inclusive se você curtiu este conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família. Fabiane, para aquelas pessoas que tiveram interesse nesse nosso conteúdo e queiram mais informação, conversar com você, ou mesmo acompanhar você nas suas redes sociais, onde elas conseguem te encontrar? Então, gente, a minha rede social está aberta para todos, tem muito conteúdo no @FabianeLimaPsicóloga. Lá vocês vão encontrar, né, no Instagram, nós temos o site lá na bio, temos também o Facebook profissional. E vocês me encontram aqui na Clínica Pro Saúde, né, na Rua Padre Galhac, número 65. Espero ter contribuído aí um pouquinho. E esse mês, na nossa página, nós estamos falando, dedicando o mês todo, né, à prevenção no Setembro Amarelo, né? E eu até pontuei lá na minha rede social que a gente precisa #viva, né? Precisamos viver. Viver é maravilhoso. Muito bem, obrigado então você que acompanhou aqui nas páginas do Jornal Baense Online. Até a próxima. Até!